Olá a todos, meu nome é Paula, estou aqui para mais uma leitura coletiva. É uma leitura que não vai ressoar com todos, então pega aquilo que for para você e libera para o universo aquilo que não for. E pode ser que essa leitura também esteja relacionada a alguém com quem você esteja lidando, mas de alguma forma espero que tenha alguma coisa útil aqui para você. E eu estou gravando esse vídeo um dia antes da eclipse solar de 17 de fevereiro. É um eclipse que marca um evento astrológico de muita relevância nesse ano. Para aqueles que não estão familiarizados ainda com essas energias, vale a pena checar. Tem muito conteúdo online super interessante sobre esse tema. Inclusive, não é só sobre a eclipse em si, a conjuntura dos planetas também, nesse momento, dá uma maior relevância para as energias desse eclipse. É uma eclipse que fala sobre grandes finalizações e novos inícios ou recomeços também. Na minha meditação, que eu recebi algumas informações, então eu sinto que eu estou conectando aqui com pessoas que, ao longo dos últimos meses, principalmente mais no final de 2025, início desse ano, pessoas que começaram a experimentar sentimentos diferentes, contextos diferentes, quase que chamando assim uma nova forma de ver a vida. E foi um período de sair um pouquinho fora da caixa, de olhar para várias coisas sob um ângulo diferente, de expandir pensamentos, emoções, e isso de forma intencional ou não intencional, às vezes com aquele empurrãozinho da vida. Eu sinto que nesse momento, esse grupo de pessoas com quem eu estou me conectando aqui para essa leitura, já experimentou o suficiente, agora é hora de dar o primeiro passo numa nova forma de viver, esse compromisso consigo mesmo. E eu escutei na minha meditação nova ordem, ou seja, esse novo regime de viver, né? Esse novo status quo, estou escutando, onde tem mais autenticidade, onde tem mais de você, daquilo que se conecta com o seu eu de verdade, né? Sobre você mostrar para o mundo quem você é, sobre você viver a vida que você quer viver e deixar a sua luz brilhar. Isso é muito importante, porque todos nós carregamos essa luz, uma luz única, e deixar isso extravasar da forma como você quiser, da forma como achar melhor, da forma como você se sente bem, é muito importante, né? E olhar para esses últimos meses, tudo que você alcançou, que não foi pouca coisa, teve muito progresso aí. Se você parar para pensar nas mais pequeninas situações, o quanto que você já evoluiu, o quanto você é uma pessoa diferente, o quanto que você aprendeu, você deve se orgulhar muito de você nesse momento. Tá? E agora é uma nova etapa que começa na sua vida. Tá? Então eu vou começar aqui. Eu nunca fiz isso antes numa leitura, mas com os pingentes, símbolos que estão conectados aqui com a mensagem que vai ser passada pela espiritualidade e pode ser que ressoe com você ou a gente entenda melhor como é que se conecta com essa leitura. Então o primeiro deles é dinossauro. Vou mostrar aqui, tá bem pequenininho. Eu estou escutando uma energia ancestral. Tem uma energia ancestral com você. Tem muito apoio que você está recebendo. Roda da Fortuna. Engraçado, na minha meditação também veio Roda da Fortuna. É um ciclo se encerrando e são as coisas mudando agora a seu favor. Né? A roda da vida está te colocando lá em cima. Às vezes a gente está embaixo, às vezes a gente está em cima. E ela está girando para você nesse momento. E não é qualquer movimentação. Essa roda da fortuna, inclusive, é um dos pingentes maiores que eu tenho aqui. Eu tenho até ela pequenininha, mas veio dela maior. E aqui, essa estrela com uma fadinha, isso me fala sobre sincronicidade, sobre as coisas acontecendo no momento certo na sua vida e você sendo divinamente guiado. Tá? Então vamos lá. Eu vou
pedir aqui com esse oráculo das ervas astrológicas uma energia, que é o tema dessa leitura, tá? Qual que é o tema dessa leitura? Para essas pessoas que estão se conectando aqui com essa mensagem. Qual é o tema, por favor? Avanço. Olha que carta linda. É hora de avançar. Como a gente falou, é hora de dar o primeiro passo. É Ginkgo biloba. E aí você tá vendo como aqui essa pessoa tá segurando uma espada. E me remete, de certa forma, ao Ás de Espadas do tarô, que é uma carta de clareza. Você consegue ver com clareza agora. Você sabe o caminho que você precisa seguir. Se antes as coisas estavam um pouco nebulosas enquanto você estava digerindo muitas informações, agora você tem uma clareza. E isso é um avanço. E você está pronto para começar nesse caminho novo. E o corvo aqui, ele fala também sobre renovação. Então vamos ver sobre o que é esse avanço. Vou pedir aqui uma mensagem inicial antes da gente ir para o tarô, usando aqui o oráculo Akasha. Qual que é a mensagem geral que a espiritualidade quer passar? Avançar é preciso. Não tem mais escolha. Não tem mais procrastinação. Procrastinação. Não tem mais. Acabou agora. É realmente hora de começar. Tá? Aqui saíram 3 energias, tá? Eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é família, algo conectado com a sua família, pode ser no sentido literal, pode ser também aquele grupo que você considera sua família, grupo de amigos, de pessoas afins, grupo no trabalho, algo que para você simboliza família. E a próxima carta que caiu aqui foi o amor. A gente vai ver como isso daqui vai se conectar, tá? Eu vou pedir esclarecimentos. E a terceira carta que caiu aqui foi dúvida. Então, aqui tem algo relacionado ao coração, à família, que você está com uma dúvida nesse momento. Às vezes, sem saber qual caminho seguir, precisando fazer uma escolha. E a energia aqui de fundo de deck é energia masculina, né? A gente tem aqui, ó, Young Energy. Então, essa energia do fazer acontecer, de ter coragem, de ter bravura, tô escutando essa palavra, é assim, de ser audacioso, de ir em frente, de se sentir empoderado para isso. Ou seja, não ficar numa situação onde você está passivo, onde você está se deixando levar, está indo com a maré. Aqui você está numa posição de comando, tá? Nessa situação. Então, seja qualquer coisa que você esteja em dúvida, agora é a hora de seguir adiante, tá? Eu vou pedir um esclarecimento aqui, tá? Para a carta da família, para a gente poder entender um pouco melhor. Família, por favor. O que essa carta está fazendo aqui? Karma. Eu sinto que tem algo aqui
acontecendo nesse contexto familiar sobre lei de causa e efeito, sobre algo que estava predestinado para acontecer. É isso que eu sinto. Não é necessariamente algo negativo, mas é algo que está redirecionando os membros desse grupo para um outro lugar, para algo que está mais alinhado com o caminho de cada um deles. E eu sinto aqui com essas rosas e com essa chave que você, de certa forma, tem a chave ou a solução para isso nas suas mãos nesse momento. Ou você sabe qual é essa solução, tá? Vamos esclarecer agora essa carta Love. Aí você pode estar vivenciando um redemoinho de emoções nesse momento. O que essa carta está fazendo aqui? Love. É algo que você tem assim muito amor, é algo que está muito próximo do seu coração. Ó, caíram essas duas cartas e eu vou aceitar, tá? A primeira delas é perseverança. Você tá vendo esse barquinho aqui nesse mar revolto de muitas ondas? Aqui é você navegando essa situação nesse momento, tendo muita perseverança, ou exigindo muita perseverança de você. Mas não só isso, exigindo também muita benevolência. Tá? Essa carta fala sobre aceitação, sobre dar o seu melhor, sobre passar por esse momento de instabilidade, de mudanças, às vezes até de desafios, com o coração aberto. Independente do que você vivenciou, independente das pessoas com quem você está lidando, se você foi ferido, se você se sente magoado, ou se, vamos colocar aqui todos os tipos de exemplo, né? Você pode pensar aí, se alguém está passando por um momento delicado de saúde, é lidar com isso, com essa compaixão, essa benevolência, inclusive consigo mesmo, porque podem ter coisas que às vezes você pode ter se cobrado demais ou estar nesse momento, né, de rever e se cobrar. Então essa benevolência no âmbito geral, que é extremamente necessária, tá? E vamos esclarecer agora essa carta aqui da dúvida. Esclarece, por favor, a dúvida. Caíram duas cartas. Esclarecendo aqui, primeira, a passagem, um rito de passagem. Chegou a hora de você atravessar esse portal. E para o outro lado, você está vislumbrando isso, está absorvendo um monte de informações, esteve nesse estado nos últimos meses, nos últimos tempos, vamos colocar assim, né? Pode ter sido até mais recente, para uns um pouco mais longo, mas agora é o momento de você dar esse passo e entrar aqui. É uma mudança, é um novo capítulo para você, tá? E o universo está te convidando a fazer isso. Esse é o caminho para você. Se você tem alguma dúvida, se você vai adiante, aqui está. E esse caminho, se você está inseguro, se ele vai ter solidez, abundância, a resposta também está aqui. A carta da abundância. Aqui tem muita abundância, aqui tem muita transformação. Eu tô vendo até a cela aqui, ó. Esse é o símbolo também de boa fortuna, né, no sentido da palavra mais amplo. Não relacionado necessariamente ao lado material, pode ser, mas no sentido amplo da vida, tá? Lembra que a gente falou sobre a roda da fortuna? A vida girando a seu favor, te colocando lá em cima? É sobre isso. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Você tem que estar comprometido. E o momento é agora. A gente falou sobre sincronicidade com a estrela. Você está sendo divinamente guiado nesse processo. Tá? Você não está sozinho.
Lembrando aqui, gente, eu vou ser sincera, eu não sei o significado de dinossauro, mas para mim essa energia está vindo como uma energia ancestral. Aqui tem muita gente te guiando, dos seus antepassados, e essa trajetória, esse caminho, ele é muito importante, porque ele está rompendo um paradigma de ancestralidade, tá? É disruptivo, eu tô escutando, é disruptivo, tá? Mas vamos lá, então, com o tarô agora, o tarô dos anjos, tá? Vou tirar essas cartas aqui, ou melhor, eu vou separar aqui, porque eu tô precisando de um espacinho. Depois eu vou colocar a foto da mesa, tá? Pra vocês verem no final, quem quiser dar uma olhada melhor. Porque aqui no ângulo da câmera não tá dando, né? Mas vamos lá. Vamos pedir energia passado recente, tá? Qual que é o passado recente das pessoas com quem eu tô me conectando? A quem essa leitura é destinada. Passado recente. 6 de copas. Algo relacionado ao seu passado tem mexido com você, com as suas emoções, memórias, recordações da sua história, o que você viveu, para alguns até da sua infância. Aqui também fala sobre, e não é uma energia geral do 6 de copas, mas nesse baralho aqui também fala sobre questões relacionadas à criança. Não sei se você tem filhos, porque a gente está falando aqui de família, né? De algo acontecendo aqui, não sei se tem algo relacionado também a preocupações que você tem em relação aos seus filhos. E algo também sobre romantizar o passado. Sabe quando aquele sentimento de nostalgia, eu sinto que você, de certa forma, no passado recente, ficou um pouco nessa energia, tá? Ao mesmo tempo que você estava vivenciando essas coisas novas, essas novas emoções, acontecimentos, informações que vieram ao seu alcance, é como se você tivesse feito isso em paralelo, sabe? Lidando com essa situação de família, essas emoções do passado, e se abrindo para algo novo ao mesmo tempo. Energias presentes. Oito de copas. Aqui, de novo, você está saindo de um lugar. Tá? Você está agora dando as costas para isso. É como se você tivesse passado um tempo nesse processo de abertura e muito... Tá sendo meio repetitivo, né? Mas não sei porquê, eu tô sentindo necessidade de reforçar isso. Eu peço desculpas. Você tivesse se sentindo muito nostálgico, é quase como uma despedida desse ciclo, sabe? Eu sinto assim, esses últimos meses, ou esses tempos recentes, foram quase como uma despedida para encerrar esse capítulo. E agora, tem uma luzinha aqui. Ah, um reflexo da vela. Nossa, que interessante. Olha só, que é do ring light. Olha, isso daqui é o símbolo. Tá me lembrando da carta do mundo, tá me lembrando do Ouroboros, né? Eu nem sei como é que pronuncia isso direito, pra ser sincera. Às vezes eu leio alguns materiais em inglês e eu fico na dúvida do português, mas essa energia de transformação, do ciclo da vida, de um ciclo se encerrando e outro começando, tá? Um desejo de seguir adiante e de uma busca por algo que se conecta mais com você, algo que tenha mais substância, que não seja de fachada, que não seja superficial, que seja verdadeiro, essa é a palavra. Crescimento espiritual e emocional, tá? Esse é o momento que você está vivenciando. Energias potenciais futuras. E eu não sei se eu falei isso em leituras anteriores, mas quando a gente fala de energia potencial futura, a gente está falando aí de agora até os próximos 3 meses, tá? Porque é uma leitura coletiva, então nem tudo acontece ao mesmo tempo para todos, né? Mas essas são as energias que estão disponíveis para você. Uma vez que você embarque nessa nova aventura, eu ia falar nesse novo caminho, mas nessa nova aventura.
Energia potencial futura. Qual a energia? Uma vez que se atravessa esse portal. Não há o que temer. Pode deixar ir o que tem que ir. Pode deixar ir o que tem que ir, tá? Olha, aqui nós temos duas cartas que caíram. Quatro de Pentáculos. É uma carta que fala sobre estabilidade. Mas na medida certa eu sinto aqui, porque aqui tem algo sobre você está usando os seus recursos de forma consciente para tomar decisões acertadas e assertivas sobre sua vida material e, ao mesmo tempo, fazendo escolhas conscientes de onde você aloca isso. Aqui tem uma outra energia que é da Rainha de Copas ou de Águas. E aqui tem... Nesse baralho tem uma energia sobre ser paciente, amável, ajudar os outros, de ter empatia, tá? Tem um pouco disso aqui. E no nível de relacionamentos, seja de você consigo mesmo, de você com outras pessoas ou no âmbito profissional, é algo se desenvolvendo. E é para você confiar na sua intuição, para quem você deve dar a sua atenção, os seus recursos, como você deve alocar isso é uma decisão sua, tá? E ao mesmo tempo que você pensa em você, também se sensibilizar com a demanda do outro. Não a ponto de você colocar o outro em primeiro lugar, acima de você, a ponto de te prejudicar, sabe? Porque às vezes a gente se doa de uma forma que é desequilibrada também. É na medida certa. Eu sinto que essas duas cartas aqui, elas estão falando sobre isso. Tá? É sobre você ter esse equilíbrio para poder equalizar todas as demandas que você tem, seja no nível emocional ou de recursos, para dar cada um a sua parte, mas não se doar de uma forma que você se comprometa a si mesmo, não. Tem que ter espaço para todos. A gente está falando de família, né? Então, eu tô sentindo aqui também uma energia de justiça. É fazer o que é justo, tá? Não é nem abandonar as pessoas, mas também não é se abandonar. E aqui no fundo do deck tá você indo em busca dos seus sonhos. Dessa aventura, com paixão, com determinação, em busca daquilo que você quer, tá? É o Cavaleiro de Paus, tá? E tudo está acontecendo no tempo certo para você e para todos que estão envolvidos nessa situação também, tá? E eu tô pegando algo aqui, é que mesmo para aqueles que podem vivenciar um certo conflito no meio em que se encontram, sobre seguir adiante, sobre esse processo, de alguma forma, ter resistências ou desavenças com outras pessoas, tenta dar o seu melhor, tenta chegar no meio do caminho, mas sem abrir mão de seguir adiante, tá? É não se deixar travar por nenhum tipo de conflito, de ideias diferentes, de pessoas que tem cada um a sua própria opinião. É de fato ser justo, acho que vocês conseguiram captar, né? Ser justo, mas seguir adiante, tá? E
Algo mais que está vindo aqui é: não tenha medo. Você não está fazendo nada errado. Para aqueles que estão seguindo, e às vezes existe uma certa resistência, a palavra é essa, né? Nem conflito, é resistência. Né? Acho que é até mais adequado, porque é mais amplo. Pode seguir adiante, porque esse é o caminho. Lembra daquela dúvida que a gente falou, dessa carta aqui? Pode seguir adiante. Faça tudo de uma forma justa com todos os envolvidos, para fechar esse capítulo com chave de ouro. Tá? Por mais que alguns tenham errado com você também. Pode ser que para uns existe um senso de injustiça do que aconteceu. Não sei, essa palavra está me vindo. De algo que você se sentiu um pouco apunhalado pelas costas. Não é para todos isso. Mas mesmo se você se sentiu assim, saia de cabeça erguida e saia mostrando que você tem caráter. Que você tem... Não é caráter, você é uma pessoa de princípios. Não se comprometa a sair de uma forma inadequada por conta do que foi feito com você. Se algo foi feito nesse sentido, que gera esse amargor, para você se libertar. Porque se a gente sai de um jeito, de uma situação que é inadequada, a gente também está contraindo, de certa forma, um karma. Aquilo volta pra gente em algum momento. Então saia de uma forma que você está encerrando esse capítulo. Sem dever nada para ninguém. Mesmo se alguém dever para você. E você não deve nada para ninguém. Entende? Recomendação final aqui. Oráculo Espírito dos Animais. Qual que é a mensagem final? Perdão, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir, estou sendo intuída para isso, eu vou pedir uma energia, vou até usar esse baralho aqui de novo, uma energia que está te desafiando nesse momento e uma energia que está te dando suporte, tá? Só para uma conscientização maior. Te desafiando, traição, né? Eu sinto que para alguns é isso. Tá vendo aqui? Betrayal, né? Essa carta tá em inglês. Teve algum tipo de traição aqui? No coração. Nesse ambiente familiar. Pode ser com parceiro, num relacionamento, com membros da família, parentes. Pode ser qualquer grupo, né? Como a gente fala até do trabalho. Eu não sei se isso ressoa com todos, tá? Mas essa energia eu tenho certeza que se aplica a vários que estão aqui escutando essa leitura. Esse é o seu desafio, é passar por cima disso, tá? Eu sei que é mais difícil do que parece. É fácil falar, né? Mas é que a recomendação na espiritualidade é não se envolva. Não se rebaixe. Não se rebaixe. Pra agir do mesmo jeito ou pra querer justiça com as próprias mãos. Não. Isso é só para alguns, tá? É importante falar isso. Esse não é o caminho, não vai ser bom. Olha, eu tô olhando até para essa carta aqui de novo. Benevolência, tá? Você tá navegando isso daqui. Esses mares estão todos benevolência. Tá? A vida, ela tem muitas formas de fazer justiça. E ela sempre chega, tá? De corrigir, de proporcionar experiências para que todos nós possamos aprender e evoluir. Porque se um de nós faz algo que não está alinhado com o movimento do universo, a vida nos dá essa oportunidade de aprendizado. Ela pode chegar de várias formas, tá? Mas esse é o caminho de todos nós. Então, a lição sempre vem, o aprendizado sempre vem, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Energia de suporte à sua resiliência. A gente falou de perseverança ali, né? Você é resiliente, você é forte e você consegue passar por isso. Não tenha dúvidas. Tá.
Vamos lá? Agora vou voltar aqui para a recomendação final para a gente encerrar a leitura. Eu não sei porquê, mas tá me vindo aqui o dinossauro, né, que a gente falou sobre ancestralidade. Se alguém quiser pesquisar aí depois o significado espiritual do dinossauro, postar nos comentários, eu depois posso fazer isso. Estou usando o celular, eu não consigo pesquisar nesse momento. Às vezes até tem meu iPad aqui, eu faria isso aqui, mas eu não tô com ele nesse momento. Mas eu fiquei até curiosa para ver qual que é essa energia, para ver como isso se conecta aqui também. Mas vamos lá. Ou pode só você mesmo pesquisar, né? Não precisa nem postar em comentário, a não ser que você queira. Para os demais. Tá, energia. Recomendação final. A verdade transcende a ilusão. Vamos ler. 41. Espírito da libélula. O espírito da libélula está para lembrá-lo da sabedoria e verdade disponíveis o tempo todo no reino oculto. Assim como uma libélula chama sua atenção como um reflexo em suas asas e corpo, o espírito da libélula aparece para lhe dizer para prestar atenção à verdade além da ilusão e reconhecer as intuições que vêm aparentemente do nada, espreitando de trás do véu. No reino do grande espírito, há muito mais sabedoria do que você pode perceber com seus sentidos. E há um profundo conhecimento de que você não está separado ou sozinho, pois um poder superior reconhece você e o ama além da medida. Os temores se dissipam enquanto você percebe que está abraçado pela força nutridora que está em todo lugar, sempre se comunicando com você. Ao pousar, quando você está preocupado, o espírito da libélula oferece essa mensagem. Você existe em unidade com o todo. Inclusive, os espíritos protetores se compartilham sua sabedoria. E você está sendo conduzido ao caminho que sua alma precisa percorrer para ter as experiências que deseja. Vá adiante nesse caminho. O amor existe em várias formas e algumas vezes nós subestimamos quando não reconhecemos uma determinada forma. Preste atenção aos sinais agora. Eles lembram que cada um de nós possui sonhos inspirados similarmente costurados no tecido invisível do mundo, e há uma grande consciência que existe no aparente vazio dos espaços, guiando-nos em nossa jornada. Abra-se à verdade, deixando a sabedoria dos reinos ocultos comunicarem-se com você, oferecendo as intuições que sua mente consciente ignora. Aqui a gente está falando sobre você se conectar com a sua espiritualidade, com a sua intuição. Você começar a prestar mais atenção, porque você está tendo muito apoio dessa energia que rege o todo, né? E os sinais, eles vêm através de uma palavra de alguém, de uma frase que te chama a atenção, nas situações mais inusitadas, né? Na traseira de um caminhão, num outdoor que você veja, uma música, numa letra, quando você entra lá no carro. Então, aquilo que vem nas sutilezas, né, é a comunicação da espiritualidade com você. Nós todos estamos sendo guiados, mas você, como é que fala? Apurar os seus sentidos, afinar a sintonia, você vai começar a captar mais. Então esteja aberto, preste atenção nos detalhes, que você vai ver que você não está sozinho nessa jornada. E vou encerrando por aqui. Tenho certeza que tem muitas coisas maravilhosas aguardando você no seu caminho. Tenha coragem e depois você vai ver como isso tudo foi pro seu bem maior e de todos os envolvidos. Tenho certeza, porque eu sinto isso aqui. Tem muitas coisas boas, tá tudo se encaixando. É só uma questão de tempo. Um beijo e até a próxima.